Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula Premium simulado comentado do Preparatório Radiologia em Casa. Daremos início ao nosso ano de 2024, esse é o nosso primeiro simulado comentado, lembrando que nesse mês de janeiro teremos 15 simulados comentados ao todo. Iniciando com esse simulado para o concurso público da Prefeitura de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, promovido pelo Instituto Consulplan. Nós preparamos um caderno de questões com muito carinho para vocês e daremos início, a partir de agora, à correção e comentários das questões. Questão de número 1. Levando em consideração a segmentação hepática de Koinô, o segmento situado acima do nível da veia porta e entre as veias hepáticas média e direita é alternativa A, 5, alternativa B, 6, alternativa C, 7 e a alternativa D, 8. O gabarito da nossa questão de número 1, turma, é a letra D, o segmento 8. Aqui nós temos uma imagem ilustrativa dos segmentos. Nós temos aqui o segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. São 8 segmentos hepáticos. Aqui nós podemos visualizar assinalado na imagem a veia hepática direita, tá em inglês, tá pessoal? Mas right é direito, middle, médio e temos também left, que é a esquerda. E aqui nós temos a veia porta ou portal, conforme está na descrição aqui, mais uma vez em inglês. Então, o enunciado nos pediu o seguinte: qual que é o segmento que está situado acima do nível da veia porta? Então, nós observamos que aqui está passando a veia porta em tom azul mais escuro, quase um roxo, né? E a gente observa que acima dele, no lado direito, nós temos o segmento 7 e o segmento 8. E entre as veias hepáticas média e direita, tá aqui, ó, veia hepática direita, veia hepática média. Entre elas, nós temos o segmento 8. Portanto, o gabarito da nossa questão de número 1 é a letra D. Questão número 2. De acordo com os estudos anatômicos dos vasos e da parte interna do coração, esse órgão tem átrios e ventrículos direitos e esquerdos, e as válvulas impedem o refluxo do sangue nessas cavidades. A válvula, que está localizada no lado esquerdo do coração e separa o átrio do ventrículo, é a válvula alternativa A, mitral, alternativa B, pulmonar, alternativa C, ventricular e alternativa D, tricúspide. Turma, muita atenção no enunciado, tá? Ele está nos perguntando qual é a válvula localizada no lado esquerdo, que separa o átrio do ventrículo. E neste caso é a válvula mitral, que está localizada bem aqui, conforme estou passando agora aqui a canetinha por cima do pontilhado, para vocês visualizarem melhor. Aqui nós temos no lado esquerdo do coração a válvula mitral, separando o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. No lado direito, a válvula que separa o átrio direito do ventrículo direito é a válvula tricúspide, mas o enunciado nos pediu o lado esquerdo, portanto, questão número 2, gabarito letra A. Questão de número 3, sobre a formação dos raios X, assinale a alternativa correta. Alternativa A, através do aquecimento dos filamentos de tungstênio do cátodo, são lançados elétrons contra o ânodo, que por sua vez está girando em decorrência do rotor. Com isso, os elétrons sofrem efeito de centrifugação, agitação, produzindo raios X. Letra B.
A corrente elétrica aquece os filamentos de cátodo, acelera os elétrons em direção ao ânodo, o qual serve de alvo para frear os elétrons e produzir, em meio ao efeito termiônico, os raios X. Letra C. Os filamentos do ânodo são formados por tungstênio e, ao serem aquecidos, liberam elétrons que são lançados contra o cátodo, o qual tem um alvo também em tungstênio, e esse impacto resulta em raios X. Por fim, a letra D. O ânodo em giros de alta velocidade proporcionados pelo rotor lança elétrons contra os filamentos do cátodo, os quais estão aquecidos e conduzem esses elétrons em direção à janela de saída dos raios X. Turma, aquela rápida revisão da formação do feixe de raios X. Nós temos que lembrar que existem dois polos, o polo negativo e o polo positivo. O polo negativo, o cátodo, ele tem os filamentos que são aquecidos e aceleram os elétrons em direção ao ânodo, que é o polo positivo. Este ânodo, ele terá um rotor que vai permitir que ele esteja em movimento e ele irá frear esses elétrons e, através do efeito termiônico, irá produzir raios X. Então, aqui na letra A, quando diz que sofrem efeito de centrifugação à agitação, está errado, porque o efeito que ocorre é o efeito termiônico. Os filamentos, eles estão no cátodo, polo negativo, e não no ânodo, conforme falou a letra C. E na letra D, quando ele diz que o ânodo em giros de alta velocidade proporcionados pelo rotor lança elétrons contra os filamentos, está errado, o caminho é o inverso, né? O cátodo, polo negativo, que lança elétrons em direção ao ânodo. Portanto, a nossa questão de número 3, turma, traz como gabarito a letra B. A corrente elétrica aquece os filamentos do cátodo, que acelera os elétrons em direção ao ânodo, o qual serve de alvo para frear os elétrons e produzir, em meio ao efeito termiônico, os raios X. Portanto, questão 3, gabarito letra B. Questão 4. Referente ao exame radiológico de tórax, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O raio central deve ser centralizado no plano sagital mediano ao nível de T10. Letra B. A radiografia de rotina é a incidência PA, realizada com o paciente na posição ortostática e em expiração máxima. Letra C. Na radiografia PA, são observados ambos os pulmões do ápice até os seios costofrênicos e a traqueia preenchida por ar. E letra D, a distância foco-receptor de imagem recomendada é de 180 metros. Olha só, turma, muito cuidado na hora da prova, porque uma letrinha aqui pode fazer toda a diferença. O gabarito da nossa questão de número 5, turma, é a letra C. Na radiografia PA de tórax, conforme enunciado, são observados ambos os pulmões, ou seja, pulmão direito e esquerdo, do ápice, ou seja, sua parte superior, até os seios costofrênicos, que é a parte inferior dos pulmões, e a traqueia preenchida por ar. O raio central ele deve ser centralizado no plano sagital mediano ao nível de T7 e não de T10, conforme dito na letra A. A radiografia de rotina é a incidência PA realizada com o paciente em posição ortostática em inspiração máxima, não em expiração máxima, conforme a letra B. E como eu disse, muita atenção com as unidades de medida. A distância foco-receptor de imagem recomendada no exame radiológico de tórax são 1,80 metros ou 180
centímetros, não 180 metros. Portanto, questão número 4, gabarito, letra C. Questão número 5. Sobre os efeitos radiobiológicos, aqueles em que a probabilidade de ocorrência independe da dose recebida, mesmo que seja mínima e inferior aos limites de radioproteção, são denominados. Alternativa A, efeitos somáticos. Alternativa B, efeitos determinísticos. Alternativa C, efeitos imediatos. E a alternativa D, efeitos estocásticos. Turma, quando falamos em efeitos radiobiológicos cuja probabilidade de ocorrência não depende da dose recebida, nós estamos falando dos efeitos estocásticos. Por quê? O efeito determinístico, para que ele ocorra, é necessário que exceda-se um determinado limiar de dose. Aproveitando este assunto, vamos fazer uma rápida revisão sobre os efeitos radiobiológicos, começando pelos efeitos estocásticos e determinísticos, que são dois tipos de efeitos biológicos que podem ocorrer como resultado da exposição à radiação ionizante, e a diferença fundamental entre eles está na relação entre a dose de radiação recebida e a probabilidade de ocorrência do efeito. Em resumo, os efeitos determinísticos estão diretamente relacionados à dose de radiação e, para sua ocorrência, é necessário ultrapassar um determinado limiar de dose de exposição, enquanto para a ocorrência dos efeitos estocásticos não existe um limiar de dose a ser excedido. São efeitos probabilísticos e a sua gravidade não está relacionada com a dose. Ainda falando sobre os efeitos radiobiológicos, eles podem receber denominações em função do valor da dose e forma de resposta, em função do dano, ou seja, o nível orgânico atingido, e em função do tempo de manifestação. Em função da dose e forma de resposta, os efeitos radiobiológicos são classificados em estocásticos e determinísticos. Em função do nível de dano, eles são classificados em somáticos e genéticos. E em função do tempo de manifestação, são classificados em imediatos e tardios. Dando sequência ao nosso simulado comentado de hoje, questão de número 6. Considerando a realização dos exames de radiografia contrastada quando há suspeita de fístula do trato gastrointestinal, o cuidado necessário durante a realização do exame seriografia esôfago-estômago-duodeno SED consiste em: alternativa A, não devemos oferecer o contraste baritado pelo risco de irritação peritoneal. Letra B, esôfago-estômago-duodenografia não é realizada quando há suspeita de fístula. Letra C, não devemos utilizar meio de contraste devido ao risco de degradação da imagem do chassi. E letra D, não devemos oferecer o contraste iodado pela via oral devido ao maior risco de reação alérgica grave. Turma, o gabarito da nossa questão de número 6, em relação ao cuidado necessário ao se realizar um SED, que é a seriografia esôfago-estômago-duodeno, quando há suspeita de fístula no trato gastrointestinal, é a letra A. Não devemos realizar este exame com o meio de contraste à base de bário. Por quê? Porque ele vai oferecer o risco de irritação peritoneal. O uso do contraste à base de bário, ele sempre é contraindicado se houver qualquer possibilidade desse meio de contraste atingir a cavidade peritoneal ou mediastinal do paciente.
Por isso, em casos como este, de uma suspeita de fístula, né, onde há um risco iminente dessa fístula ser uma via de acesso do meio de contraste para a cavidade peritoneal ou mediastinal, o meio de contraste indicado é o iodado não iônico. Porque o meio de contraste iodado não iônico é menos tóxico para o organismo do que o meio de contraste iodado iônico e muito menos arriscado do que o contraste à base de bário, ou seja, para evitar o risco de uma irritação peritoneal. Portanto, questão número 6, gabarito, letra A. Questão de número 7. Com o aperfeiçoamento da tecnologia da tomografia computadorizada, desenvolveu-se um sistema no qual o tubo gira ininterruptamente em torno do paciente, permitindo que a mesa de exames seja deslocada com uma velocidade constante pré-programada através do gantry, provocando a formação de uma espiral imaginária entre o tubo e o paciente. A velocidade com que a mesa avança através do gantry nos aparelhos helicoidais é regulada pelo pitch. O valor do pitch é dado pela distância em que a mesa avança durante um giro de, aí temos uma lacuna, do tubo dividida pela espessura do corte. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Alternativa A, 90 graus. Alternativa B, 180 graus. Alternativa C, 270 graus. E a alternativa D, 360 graus. O gabarito da nossa questão de número 7, turma, é a letra D, 360 graus, conforme eu trouxe aqui a referência para vocês do Bontrager, 8ª edição. Questão número 7, gabarito, letra D. Questão número 8. Quando o feixe de raio-x atravessa o paciente, ele sofre maior ou menor atenuação, dependendo da constituição dos tecidos em que ele incide, após atingir os detectores no lado oposto do tubo. Estes detectores transformam as diversas intensidades de radiação em impulsos elétricos de diferentes valores, os quais são transferidos para um computador. Quanto menor a atenuação da radiação pelo paciente, mais radiação irá incidir nos detectores e, consequentemente, maior o valor do impulso elétrico gerado. A área em que o paciente está é dividida virtualmente em quadrados, formando uma grade. Cada quadrado é denominado pixel. Observe que aqui o enunciado nos trouxe uma rápida revisão conceitual. A pergunta de fato é: sobre a relação entre o pixel e a imagem formada pelo aparelho, assinale a alternativa correta. Alternativa A, não há relação do tamanho do pixel com a imagem final do exame. B, quanto maior o tamanho do pixel atribuído para uma determinada área, maior o voxel e, consequentemente, maior a definição da imagem. Letra C. Quando se aumenta a área que iremos aplicar uma matriz, sem que aumente o número de pixels, melhora-se a definição da imagem final. E letra D. Quanto maior o número de pixels, muita atenção, tá, pessoal? Há uma diferença absurda entre maior número de pixel e maior tamanho de pixel. Quanto maior o número de pixels atribuído para uma determinada área, menor o seu tamanho e, consequentemente, maior a definição de imagem. O gabarito da nossa questão 8, turma, que pede a alternativa correta, de fato é a letra D. Quanto maior o número de pixels para uma determinada área, menor será esse pixel. E quanto menor for o pixel, maior será a definição da imagem. Portanto, questão 8, gabarito, letra D. Questão 9.
Tratando-se de proteção radiológica, a dose efetiva média anual não deve exceder 20 millisieverts em qualquer período de 5 anos consecutivos, não podendo exceder em nenhum ano a dose D. Alternativa A, 20 millisieverts. Alternativa B, 30 millisieverts. Alternativa C, 50 millisieverts. E alternativa D, 150 millisieverts. O gabarito da nossa questão de número 9, turma, é a letra C, conforme norma CNEM 3.01. Observamos aqui na legenda a seguinte descrição. Ó, dose efetiva, corpo inteiro, 20 millisieverts, legendinha aqui, ó, letra B. Média aritmética em 5 anos consecutivos, desde que não exceda 50 millisieverts em qualquer ano. Portanto, questão número 9, gabarito, letra C. Questão número 10. A RDC 611/2022 se aplica a todas as pessoas jurídicas ou físicas de direito privado ou público, civis ou militares, envolvidas com 1. Prestação de serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista. 2. Fabricação e comercialização de equipamentos para utilização em radiologia diagnóstica ou intervencionista, bem como seus componentes e acessórios. E 3. Utilização de radiações em atividades de pesquisa e de ensino em saúde humana. É correto o que se afirma em alternativa A, 1 e 2 apenas. Alternativa B, 1 e 3 apenas. Alternativa C, 2 e 3 apenas. E alternativa D, 1, 2 e 3. Turma, tendo como referência o artigo 2º da RDC 611/2022, o gabarito da nossa questão de número 10 é a letra D. As 3 afirmativas estão corretas. Portanto, questão número 10, gabarito, letra D. Questão número 11. Quanto ao sigilo profissional, em regra, constitui infração ética. Alternativa A, a notificação compulsória de doença. Alternativa B, a perícia radiológica nos seus exatos limites. Alternativa C, a revelação de fato sigiloso ao responsável pelo incapaz. E a alternativa D, referir-se a casos clínicos identificáveis em anúncios profissionais. Turma, tendo como referência o artigo 27 do nosso Código de Ética Profissional, o gabarito da nossa questão de número 11 é a letra D. Observe que excetua-se o caráter de infração, ou seja, não é uma infração a colaboração com a justiça nos casos previstos em lei, a notificação compulsória de doenças, a perícia radiológica nos seus exatos limites, a estrita defesa de interesse legítimo dos profissionais inscritos e a revelação de fato sigiloso ao responsável pelo incapaz. Portanto, questão número 11, gabarito, letra D. Questão número 12. É o local destinado aos processos de revelação, fixação e lavagem das películas radiográficas, onde se carregam e descarregam os chassis. Alternativa A, câmara clara. Alternativa B, sala de raios X. Alternativa C, gama câmara. E alternativa D, câmara escura. Turma, o local onde é realizado o processo de revelação, fixação e lavagem e os chassis são carregados e descarregados é a câmara escura. Portanto, questão 12, gabarito, letra D. Questão 13, qual variável química pode influenciar na qualidade das imagens radiológicas durante seu processamento convencional? Alternativa A, temperatura do revelador. Alternativa B, tempo de imersão. Alternativa C,
composição dos agentes e alternativa D, temperatura da água. Turma, a temperatura, seja da água, do revelador ou do fixador, e o tempo de imersão são fatores ou variáveis físicas. Agora, a composição dos agentes, os agentes são agentes o quê? Agentes químicos. Então, qual variável química que vai influenciar na qualidade das imagens radiográficas? A composição dos agentes químicos. Portanto, questão 13, gabarito, letra C. Questão de número 14. Qual alternativa apresenta os conceitos corretos sobre tomografia computadorizada? Alternativa A. Os cortes são adquiridos predominantemente no plano transverso. No entanto, por ser um exame computadorizado, os aparelhos de TC permitem reconstruções das imagens nos outros planos. Alternativa B. A única desvantagem da tomografia computadorizada em relação à radiografia simples é a realização de cortes axiais ou transversos do corpo humano com uma resolução de imagem inferior. Alternativa C. Como o olho humano não tem a capacidade de distinguir os diversos tons de cinza da tomografia computadorizada, é utilizada a técnica das janelas, interpolação, em que são colocados parâmetros específicos para a visualização das estruturas a serem avaliadas. E letra D, o tomógrafo computadorizado é composto por uma unidade de raios-x que emite um feixe de radiação girando em torno do paciente e sensores que captam os dados adquiridos e os enviam para um computador que os transformam em imagens. O gabarito da nossa questão de número 14, turma, é a letra D. Observe que o enunciado nos pede conceitos corretos de tomografia computadorizada. E, dentre as alternativas, aqui traz um conceito correto de tomografia computadorizada, é a letra D. Eu trouxe duas observações importantes aqui para vocês que pode ter gerado dúvidas em alguns de vocês, sobre a interpolação de imagens tomográficas e sobre os janelamentos ou as janelas. A interpolação de imagens tomográficas ela é usada durante o processo de formação de volume 3D a partir de determinado conjunto de imagens tomográficas adquiridas, processo chamado de reconstrução 3D, tendo por objetivo a reconstrução de um volume de dados de resoluções isotrópicas. E as janelas são recursos computacionais que permitem que, após a obtenção das imagens, a escala de cinzas possa ser estreitada, facilitando a diferenciação entre certas estruturas, conforme a necessidade. Isso porque o olho humano ele tem a capacidade de diferenciar uma escala de cinzas de 10 a 60 tons. A maioria das pessoas distingue ali no máximo 20 tons diferentes, enquanto na tomografia há mais de 2.000 tons de cinza. Questão de número 15. A dose absorvida representa a energia depositada por unidade de massa, cuja unidade no sistema internacional é o Gray. Assinale a alternativa que apresenta a dose absorvida equivalente a 10 grays. Alternativa A, 10 joules por quilo. Alternativa B, 1 joule por quilo. Alternativa C, 100 joules por quilo. E alternativa D, 1000 joules por quilo. O gabarito da nossa questão número 15, turma, muita atenção porque pede o enunciado, tá? Ele quer saber qual alternativa apresenta a dose absorvida equivalente a 10 grays. O gabarito da questão 15 é a letra A, 10 joules por quilo. 1 gray equivale a 1 joule por quilo, portanto, 10 grays equivalem a 10 joules por quilo. Questão 15, gabarito, letra A. Questão de número 16. A radiologia digital
introduziu a possibilidade de um exame realizado em aparelhos de qualquer modalidade e ou fabricante ser manipulado, visibilizado, reformatado e até mesmo gravado em aparelho de outro fabricante. Para tanto, foi criado um protocolo de comunicação que passou a ser adotado por todos os fabricantes. A este protocolo é dado o nome de alternativa A, PAX, alternativa B, RIS, alternativa C, DICOM e alternativa D, RIS com H. Muita atenção em questões como essa, turma, porque a banca quer te induzir ao erro. Sei que muitos foram induzidos a responder o PAX, que foi logo colocado aqui na letra A, mas o enunciado não está nos pedindo isso. Ele está pedindo a respeito do nome do protocolo que foi criado para permitir essa comunicação. O PAX, ele é o Programa de Arquivamento e Compartilhamento de Imagens Médicas, mas essas imagens elas têm que ser repassadas em um protocolo específico, que é o DICOM, que é uma sigla que deriva da terminologia em inglês Digital Image and Communication Medicine, que é um conjunto de normas para tratamento, armazenamento e transmissão de informação médica no formato eletrônico, estruturando assim um protocolo. Portanto, questão 16, gabarito letra C. E aproveitando, eu trouxe uma rápida revisão para vocês das demais definições. Como eu disse, o PAX ele é o programa que permite o arquivamento e o compartilhamento das imagens médicas, mas essas imagens são no padrão DICOM. A sigla PAX deriva também de uma terminologia em inglês que é Picture Archiving and Communication System, Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens. O RIS com H refere-se ao Sistema de Informação Hospitalar, onde eu tenho, por exemplo, o prontuário do paciente. Já o RIS com R refere-se ao Sistema de Informação de Radiologia, que é onde eu tenho o cadastro do paciente, agendamento de consulta, emissão de laudos, ok? Então são conceitos distintos. Dando sequência à questão 17, em conformidade com a RDC 611/2022, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A. O dosímetro deve ser utilizado estritamente como estabelecido nas instruções de uso do laboratório de monitoração individual e no programa de proteção radiológica. Letra B. O dosímetro deve ser trocado mensalmente. Letra C. Cada dosímetro será utilizado por um único usuário exclusivamente no serviço de saúde ou setor para o qual foi adquirido. E letra D. Quando não estiver em uso, o dosímetro individual deve ser mantido junto ao dosímetro padrão em local seguro da área controlada. O gabarito da nossa questão 17, que pede a alternativa incorreta, tendo como referência o artigo 66, item 4 da RDC 611/2022, é a letra D. Por quê? A alternativa da letra D diz que quando não estiver em uso, o dosímetro deve ser mantido junto ao dosímetro padrão em local seguro da área controlada. Mas lá na RDC diz que ele deve ser mantido junto ao dosímetro padrão em local seguro da área livre. Portanto, questão 17, gabarito, letra D. Questão 18. No que diz respeito às etapas de revelação dos filmes radiográficos, assinale a opção que apresenta a sequência correta do processamento do filme radiográfico de forma automática. Alternativa A. Revelação, lavagem, fixação, lavagem e secagem. Alternativa B. Acidulação, revelação, fixação e secagem. Alternativa C. Revelação, fixação, lavagem e secagem. E alternativa D, revelação, lavagem, fixação e secagem. Atenção ao enunciado, turma, porque ele pede a sequência correta no processamento do filme radiográfico de forma automática. Lembrando que no processamento automático nós temos 4 etapas e no manual nós temos 5. Sempre a primeira etapa será de revelação, sempre a última etapa será a de secagem. Então a gente inicia com a revelação,
No caso da manual, teríamos uma lavagem entre a revelação e a fixação, mas como é de forma automática, após a revelação nós temos a fixação, depois nós temos a lavagem e por último a secagem. Portanto, questão 18, gabarito, letra C. Questão 19. Paciente com suspeita de nódulo solitário no lobo inferior do pulmão é encaminhado para realizar um exame de tomografia computadorizada sem contraste. Para o pós-processamento das imagens, o janelamento ideal é o: alternativa A, janelamento Bone; alternativa B, janelamento Langs; alternativa C, janelamento Brain; e alternativa D, janelamento abdômen. Turma, questão de número 19, gabarito letra B. Para uma avaliação do pulmão, principalmente avaliando ali uma suspeita de nódulo solitário no lobo inferior do pulmão, utiliza-se o filtro ou janelamento Langs. Langs em inglês corresponde a pulmões. Bone corresponde a osso e brain corresponde a cérebro. Abdômen é o janelamento para a região abdominal mesmo. Aqui eu trouxe duas imagens comparativas, né? Uma aquisição convencional, sem o janelamento. Aqui a gente observa, né, o pulmão bem escurecido. A gente tem uma boa visualização aqui da região mediastinal. E aqui no janelamento Langs, específico para pulmões, a gente consegue uma visualização muito mais detalhada do pulmão, que seria possível visualizar com maior facilidade um nódulo solitário, e observamos que a região mediastinal, por exemplo, a gente já não tem tanta definição como temos na imagem B. Ok? Portanto, questão 19, gabarito, letra B. Para fecharmos com chave de ouro, nossa questão de número 20. Para aproveitar o efeito anódico e produzir imagens com maior qualidade radiográfica, deve-se: alternativa A, colocar a parte mais espessa do corpo na extremidade anódica da mesa de raio-x; B, colocar a parte mais espessa do corpo na extremidade catódica da mesa de raio-x; letra C, reduzir a miliamperagem aplicada; letra D, aumentar ao máximo o campo de exposição. Turma, o que é o efeito anódico? O efeito anódico é aquele fenômeno no qual a intensidade da radiação que é emitida na extremidade do cátodo do campo de raio-x é maior que a intensidade emitida na região da extremidade do ânodo, ou seja, na região do cátodo eu tenho mais intensidade. Isso se deve por quê? Por conta do ângulo da face do ânodo, de forma que há uma maior atenuação ou absorção dos raios-x na extremidade do ânodo. E essa diferença ela pode variar em até 45%. Ou seja, no lado onde eu tenho o cátodo, eu terei uma intensidade maior. Sendo assim, para que eu tenha uma imagem com maior qualidade, maior homogeneidade, é interessante que eu coloque a parte mais espessa, ou seja, onde eu tenho uma maior espessura, voltada para a extremidade do cátodo, que é onde eu tenho uma maior intensidade do feixe de radiação. Portanto, a questão número 20 tem como gabarito a letra B. Eu trouxe uma imagem aqui ilustrativa para vocês. Vamos imaginar uma radiografia de perna. Observe que aqui na região distal, região próxima do tornozelo, eu tenho menos espessura do que na região proximal, região do joelho. Então, nessa condição, como na região do ânodo eu tenho menos intensidade, eu coloco a região onde eu tenho menor espessura da estrutura anatômica voltada para essa região, e na região onde eu tenho uma espessura maior da estrutura anatômica, eu volto para a região do cátodo, onde eu tenho mais intensidade do feixe de radiação. Dessa forma, eu terei uma imagem mais homogênea. Se eu fizer o contrário, colocar a região menos espessa, onde eu tenho mais radiação, eu vou ter uma imagem enegrecida de um lado e uma imagem com baixa densidade radiográfica do outro.
Certo, turma? Sendo assim, finalizamos o nosso primeiro simulado comentado de 2024, trazendo, como de costume, uma frase com muito carinho para a sua reflexão. Ter direção é mais importante do que ter velocidade. Parabéns a você que está nesse momento assistindo essa aula, dedicando seu tempo em busca da sua aprovação. Você que já é nosso aluno e ainda não aproveitou a oportunidade de renovação vitalícia do preparatório, não deixe de falar com o nosso time através do WhatsApp. Essa promoção vale até o dia 10 de janeiro, valor de R$ 120. Você renova o seu curso de forma vitalícia, vai ter acesso à plataforma por tempo indeterminado e sem precisar pagar mais nada. Lembrando, o nosso WhatsApp de atendimento é o DDD 34 992 54 45 18. Desejo a todos bons estudos, fiquem todos com Deus. Um grande abraço e vamos juntos em busca da aprovação.